Por que influenciar é uma habilidade que todos nós precisamos desenvolver e como você pode desenvolver essa habilidade, beleza? Então, basicamente, o vídeo de hoje é sobre isso. A primeira coisa é que todos nós nascemos para mudar o mundo. Então, a gente já está predestinado a mudar o mundo. O que acontece é, isso é tirado da nossa cabeça ao longo da nossa jornada aqui na Terra e a gente acaba acreditando que a gente é incapaz e que a gente não consegue mudar esse mundo. E é muito louco pensar assim, mas todos nós temos essa pequena ideia, essa pequena lembrança no nosso interno, que é esse sonho de mudar o mundo. Por mais que todo mundo fale assim, tem pessoas que são ruins e tudo mais, mas em algum momento, talvez quando essa pessoa era criança, ela tinha esse sonho de mudar o mundo, nem que seja um pouquinho, mas é algo que já está interno de todos nós como ser humano. E o mais difícil é que a gente mantenha isso a longo prazo, tá? Então, um ponto que é muito interessante colocar aqui é que muitas pessoas elas pensam assim: parece que eu nasci apenas para pagar contas, porque ela está muito tempo tentando, e na verdade ela só falha, e aí parece que a realidade dela, todos os dias, ela só está vivendo para pagar a próxima conta, e a próxima conta, e a próxima conta. E aí quando ela consegue um fôlego, parece que já nasce uma nova conta, e aí ela tem que trabalhar, ela tem que batalhar todos os dias ali para pagar a próxima conta. Mas na verdade não é isso, tá? A gente precisa ultrapassar essa barreira. O que está acontecendo? Porque às vezes essa sensação de que a gente nasceu para pagar conta acontece. É porque a gente está um nível abaixo da prosperidade. Então, quando a gente está um nível abaixo da prosperidade, a gente está sempre buscando bater o teto para comprar, para pagar aquelas contas. Só que a gente não consegue ver a prosperidade acima. Então, o que você tem que fazer? Você tem que fazer assim: beleza, hoje eu vivo com X, eu tenho que fazer 2x, 3x, 4x. Aí que começa a prosperidade. E o que a prosperidade tem a ver com a influência? É porque a influência é o que molda a nossa realidade. Eu vou chegar nesse ponto, mas basicamente a gente nasceu para fazer a diferença. Tudo que a gente vive é para fazer a diferença, é para fazer a mudança no mundo. A gente não nasceu para pagar contas e pra gente, o que a gente está fazendo aqui é um trabalho para mudar o mundo, tá? Só que para mudar o mundo é preciso influenciar. Como assim influenciar? Influenciar é a capacidade de mudar a nossa realidade. Beleza, mas como que a gente se torna influente? São alguns passos que é necessário para você se tornar uma pessoa de influência. E aí você vai conseguir fazer tudo isso. Você vai conseguir transformar o mundo que você vive. Você vai sair dessa realidade onde não tem prosperidade, onde você acredita que você só está aqui para pagar as contas e você vai conseguir fazer a diferença no mundo. Então tudo está em cima da influência. E como que eu torno uma pessoa influente? Através desses passos que eu vou falar agora, tá? O primeiro passo é posição. Como assim posição? Você precisa estar em posição de influência. O que é estar em posição de influência? Vamos supor, e tem uma história que ela vai se repetir aqui nesse vídeo ainda, mas basicamente era de um mendigo que ele era muito sábio, ele tinha uma espiritualidade muito aflorada, ele tinha um desenvolvimento intelectual muito aflorado, mas ele era mendigo. E o que acontecia? Quando ele estava passando os princípios que ele aprendia, que ele sabia para as pessoas na rua, as pessoas até falavam assim: nossa, faz sentido o que ele está falando, nossa, toca. Mas aí elas olhavam para ele, para a realidade dele, ele era um mendigo, e falavam assim: mas eu acho que não funciona, porque, aliás, ele está numa situação de rua. Então, posicionamento. E aí o que acontece? Tem uma outra parte dessa história. Existia um homem rico, que ele tinha uma prosperidade muito aflorada, só que ele não era uma pessoa muito boa. E aí o que acontecia? Tudo que ele falava, as pessoas acreditavam. Então, porque ele estava em posição de influência, não porque ele tinha um intelectual muito bom, enfim, ele estava em posição de influência, assim como tem pessoas ricas que são boas, entendeu? Então, é o posicionamento que eu estou falando.
Essa é o posicionamento. O posicionamento não está relacionado a dinheiro, mas está relacionado a resultados. O resultado que você gera, se você é uma pessoa que gera resultados, que mostra que o que você está falando funciona, então você está em posicionamento de influência, você está em posição de influência. Então a primeira coisa que a gente precisa buscar é posição. Como que eu vou buscar essa posição? Você precisa escolher alguma área para ter resultados e demonstrar que você tem posição naquilo que você está falando. Então, às vezes eu não consigo influenciar meu marido, não consigo influenciar as pessoas em casa, não consigo influenciar minha família. Por que isso acontece? Porque eles olham para você e eles falam assim, você não tem posicionamento. Isso de maneira inconsciente, não é de maneira consciente que eles fazem isso de maneira inconsciente. Eles falam assim, pô, às vezes essa pessoa você não gera resultado, eles falam assim, cara, você não está em posição de poder influenciar. Agora imagine se você é uma pessoa que está gerando muitos resultados, está fazendo coisas incríveis, todo mundo da sua família vai parar, vai te ouvir e vai falar assim, me diz aí, o que eu preciso fazer agora para fazer a mesma coisa, para ter o mesmo resultado? Ou me dar a sua atenção, entendeu? Então, basicamente é isso. Que está relacionado com a segunda parte, que é ter poder. Que tipo de poder é esse? Não é poder sobre qualquer tipo de coisa. É um poder que é um poder de manifestação. Como assim poder de manifestação? É aquele poder que você tem, que quando você fala, você faz e aquilo acontece. Ah, Michel, mas eu não tenho controle sobre tudo. É uma coisa que a gente precisa desenvolver mais. Porque, beleza, a gente não tem controle sobre tudo, mas a gente pode ter controle sobre tudo aquilo que a gente fala, entendeu? Então, o que acontece? Tem uma história que eles falam assim, ó, tinha um garoto num reino que ele falava muitas coisas. Ele era uma pessoa que as pessoas gostavam e tudo mais, mas ele mentia muito. Ele falava assim, ó, eu vou fazer tal coisa, e ele não fazia. Ó, eu vou fazer tal coisa, e ele não fazia. Vou fazer tal coisa, e não fazia. E aí o que aconteceu? Essa pessoa era uma pessoa que era muito amada. E ao longo do tempo, as pessoas continuaram amando ela, mas não acreditavam tanto nela, e a palavra dela não tinha mais poder, porque ela gastou o poder da comunicação dela de uma maneira errada. Então, tudo que ela falava, as pessoas não ligavam mais. E agora tinha uma outra pessoa que poucas pessoas gostavam, poucas pessoas no reino gostavam. Só que tudo que ela falava, ela cumpria, tudo que ela falava acontecia, porque ela não gastava a comunicação dela com o vento, ela não gastava a comunicação dela, porque ela sabe que a comunicação dela e a palavra dela tinha poder. E aí o que aconteceu? Mais uma pessoa começou a confiar nela, e aí depois mais uma começou a confiar nela, mais uma começou a confiar nela, as pessoas começaram a confiar mais nela no reino. E aí o que aconteceu? Teve um momento em que as pessoas falavam assim, cara, aquela pessoa lá, se ela falou alguma coisa para você, pode ter certeza que ela vai fazer, que ela vai cumprir. E aí o que começou a acontecer? A comunicação dela começou a ter poder. Então não é um poder sobre coisas, é um poder sobre a sua própria comunicação, fazer ela se tornar poderosa. Como que ela se torna poderosa? No momento em que você comunica ela de uma maneira verdadeira e sempre, e você toma muito cuidado com o que está sendo comunicado. Beleza? Terceira parte, conhecimento. Então, posição, poder de comunicação, fazer com que esse poder seja comunicado da maneira correta. E terceiro, conhecimento. Tudo isso que a gente se comunicar, ele vai ser através de um conhecimento gerado em alguma área. Onde que você tem conhecimento hoje? As pessoas falam assim, cara, parece que eu gastei minha vida inteira e eu não adquiri conhecimento em nada. Ela olha assim, eu tenho uns conhecimento em tal coisa, mas às vezes eu não gosto, ou um conhecimento ali, mas eu acho que não é tão poderoso. E aí ela se sente e fala assim, cara, parece que eu passei minha vida inteira e eu não adquiri conhecimento em nada. O que que a gente precisa fazer? Nunca é tarde para aprender, então não existe isso, você está com 60, 70, 80 anos, ou com 40, 30, enfim, tira isso da sua cabeça que, já é tarde, tem que tirar isso da sua cabeça. Adquirir conhecimento. Então, aonde que você sente que seu coração manda você adquirir conhecimento? Às vezes é uma área, às vezes é um assunto, às vezes é algo, pensa assim, algo que você goste muito. É a parte mais fácil para adquirir conhecimento. Por quê? Porque você vai estudar, você vai querer buscar aquele conhecimento com muita mais vontade, com muito mais energia, com muito mais fogo. E aí o que vai acontecer? Você vai adquirir o conhecimento de maneira mais rápida, ao invés de buscar um conhecimento em que todos falam assim, busca um conhecimento lá que é legal, mas você vai pecar muito, vai doer muito para obter conhecimento aqui nessa área. Você tem que ir na área em que você sente que você tem mais fogo. E aí o que vai acontecer? No momento que você tiver conhecimento, a gente vai para a quarta parte. Então, posição, poder, conhecimento
e a gente vai para a parte da expertise. A gente vai ter que usar esse conhecimento para mostrar que a gente é expert nele. Então, por exemplo, Michel, você fala sobre empreendedorismo, você fala sobre emocional, onde você aplica? Eu aplico na minha empresa, então todo mundo vê que eu tenho uma expertise em empreendedorismo, porque eu criei uma empresa de 10 milhões anuais. Então, eu tenho expertise nisso. Michel, como que você prova que você tem emocional? Todo dia eu estou passando conhecimentos que são poderosos e que todo mundo entende esses conhecimentos, aplica eles e sente a mesma sensação de desenvolvimento. Então eu demonstrei a expertise no conhecimento que eu tinha. Eu tinha essa expertise no começo? Não, porque no começo, por exemplo, quando eu comecei a aprender empreendedorismo, eu não tinha empresa. O meu emocional, ele se desenvolveu um pouco antes de eu ter empresa, mas ele evoluiu muito mais depois que eu tive a empresa. Então, eu primeiro gerei o conhecimento, aprendi. Então, eu lia muitos livros de empreendedorismo, mas às vezes eu não aplicava. Então, no momento que eu comecei a ter empresa, eu comecei a aplicar muito disso. E eu fui ganhando o que? Expertise. Então, posição, poder, conhecimento, expertise, que vai ser gerada depois do conhecimento, beleza? E aí, com a expertise, que é um momento que a gente aplica, a gente vai começar a gerar o quê? O quinto passo. O quinto passo, que é a experiência. Então, a gente gerou a expertise, que é o ato de fazer com o que a gente obteve de conhecimento, mas experiência é um outro passo. E tudo isso que eu estou falando é para você ter influência e eu vou explicar o porquê, beleza? Então, a experiência, ela vem da aplicação constante da sua expertise que foi obtida através de um conhecimento que você desenvolveu, que você escolheu, eu quero ter aquele conhecimento. Então, a experiência, ela vem a longo prazo. Pode demorar muito, pode demorar pouco, vai depender do quanto esse conhecimento que você escolheu lhe agrada, o quanto você coloca coração, intensidade, energia. Quanto mais você colocar isso, mais rápido vem a experiência. A experiência não é algo que fala assim, você ganha em 10 anos, em 5 anos, em 3 anos. Não. Se a pessoa tiver esse coração jogado ali, de maneira influente, colocando energia ali, essa experiência ela vem mais rápido. Então a experiência ela vem a longo prazo, no momento que você erra, acerta, com aquela expertise. Então a gente gerou posição, poder de comunicação, encontramos um conhecimento, geramos expertise no conhecimento e é aí que a gente teve experiência. Qual que é o sexto passo, Michel? O sexto passo é caráter super-herói. Eu já comentei isso e eu sempre comento muito sobre o caráter de super-herói. É um arquétipo, sim, mas o caráter de super-herói é realmente ele que vai puxar esses outros 4 elementos. Como assim esses outros 4 elementos? Ele vai puxar porque você vai ter uma posição, quando você tá buscando uma posição, as pessoas vão olhar quem é você. Você é um antagonista, ou você é o protagonista, ou você é o coadjuvante. Se você for o coadjuvante ou o antagonista, você não vai ter posicionamento, beleza? Então, essa é a ideia do super-herói. Poder, que é a segunda parte. As pessoas vão olhar assim, beleza, aquela pessoa se comunica com poder, mas ela realmente é um super-herói? Ela realmente tem esse poder? Essa energia de transformar, de falar, de cumprir? Porque o herói tem tudo isso. Não, então ela não vai ser, você não vai conseguir influenciar ela para o caminho do bem. Conhecimento. Cara, o conhecimento aí já não pega tanto, a expertise não, mas a experiência ela pega bastante. Qual que é o ponto da experiência usando o caráter do super-herói? Porque o super-herói, ele consegue falar tudo aquilo com autoridade. Ele consegue falar, eu vou cumprir, eu vou fazer, eu erro e acerto. Eu erro e acerto. Por quê? A experiência, ela não é algo que você vai ganhar acertando. A experiência é assim. Você acerta, você erra, acerta, erra, acerta, erra, acerta, erra, acerta. Entendeu? É uma constante. E o herói, a jornada do herói, ela é assim. Tem altos e baixos, por isso que a gente gosta. Entendeu? Então, entender o caráter do super-herói, por que eu falo tanto do super-herói? Cara, você tem que englobar tudo que é um super-herói. Começa a assistir o filme, começa a entender as características dele. É tudo, é tudo. Quando eu falo super-herói, é tudo que ele é. É isso que a gente tem que buscar ter no nosso dia a dia. A não desistência,
a coragem, a confiança que a gente vai passar para as outras pessoas, porque isso faz parte dos pontos para influenciar, beleza? Então, posição, poder, conhecimento, expertise, experiência, super-heroísmo. A sétima, dedicação ao propósito. Deixa eu ver se está certo. Posição, poder, conhecimento, expertise, experiência, super-heroísmo. Tá. E a sétima, dedicação ao propósito. Se todas essas energias não tiverem focadas para um lugar bom, positivo, o que vai acontecer? Vai acontecer que você vai fazer provavelmente alguma coisa ruim, ou às vezes uma coisa neutra, tá? Porque, por exemplo, se você está fazendo algo que não tem um propósito, focado no bem, que está focado em fazer algo que transforme esse mundo, que foi como a gente iniciou esse vídeo, o que vai acontecer? Essas pessoas, elas vão simplesmente tudo que você gerar de influência vai ser dedicado a um propósito que às vezes é negativo. E isso pode transformar o mundo de uma maneira negativa. E não é isso que a gente quer. Então busque ter um propósito muito forte, focado no bem, focado em transformar o mundo. Porque tudo que você influenciar, você gerar de frutos, a partir daí vai ser do bem. E isso multiplica. O bem, ele multiplica as energias, ele faz você se tornar uma pessoa mais próspera. E o oitavo ponto é sobre a questão da prosperidade, que está muito relacionado com o primeiro ponto. Então, o último ponto, o oitavo ponto, que é a prosperidade, está relacionado ao ponto do posicionamento. A prosperidade, ela está ligada realmente ao resultado. Então, se você não tem resultado, as pessoas não vão acreditar em você. Eu vou falar assim, cara, beleza, suas ideias são bonitas, você parece ser uma pessoa legal, tudo que você fala é muito legal, pô, transformar o mundo, pô, legal, mas elas não vão te seguir. Elas não vão acreditar em você, realmente. Elas podem até falar que acreditam, mas não acreditam muito, e a sua palavra não vai ter poder. Então você não vai conseguir fazer diferença no mundo assim. A prosperidade, ela está ligada a resultados. Você precisa buscar resultados sobre o que você está fazendo. E se você não está fazendo algo ainda, é que não foi assim, conhecimento, expertise, experiência. Isso daqui é o ponto que vai te gerar resultado. Se você não está gerando resultado ainda, é conhecimento, expertise, experiência. Conhecimento, expertise, experiência. Você tem que repetir esse processo diversas vezes para você ganhar o quê? Prosperidade, ganhar resultados. Entendeu? Então, isso vai gerar resultados para você e não estou falando só de resultados financeiros. Lógico que os resultados financeiros fica muito mais fácil e está ligado à prosperidade também. Resultados financeiros, mas você pode obter outros tipos de resultados. Às vezes uma grande quantidade, por exemplo, numa empresa, uma grande quantidade de vendas, uma grande quantidade de colaboradores, um monte de coisa você consegue gerar resultados. Ou mostrando para a pessoa que tudo aquilo que você faz acontece e realmente é dessa maneira, beleza? Então, esses são os 8 passos para que você possa influenciar as pessoas. Se você aplicar esses 8 passos, vai ser muito poderoso para que você realmente consiga influenciar as pessoas, para que você consiga transformar o mundo. Para que para transformar o mundo, você não consegue fazer isso sozinho. Não é você que vai pegar, que vai dar uma de super-herói sozinho e vai salvar o mundo inteiro. Não, você tem que dar uma de super-herói, puxando outras pessoas a serem super-heróis também. E aí a gente começa a transformar o mundo. Então, por isso que eu tô falando assim, o melhor poder que a gente pode ter para influenciar o mundo, transformar o mundo. Eu quero transformar o mundo. Você tem que pensar assim, eu quero transformar o mundo, então o que eu preciso influenciar? E para influenciar eu preciso do quê? Desses 8 passos, beleza? E qual que é o ponto? Beleza, agora que eu estou influenciando, agora tem esse poder de influência, o que vai acontecer? Você precisa ser professor e criar discípulos para a sua missão. Mas como assim? Ser professor e criar discípulos. Discípulos está ligado aluno, ao aprendiz. Porque se a pessoa não tem o coração de aprendiz, de quem quer aprender, vai ficar muito difícil de você influenciar. Então, por mais que você use os 8 passos, se você não vá querer ser um professor e não está com vontade de querer ter discípulos, então você não vai conseguir influenciar. Precisamos buscar esses discípulos para que eles possam transformar a sua missão, o que você acredita que vai transformar o mundo, e através da sua influência que foi gerada através dos 8 pontos, você transformar o mundo com pessoas. E você vai ser o professor desses discípulos como? Treinando eles para ter impacto na Terra, treinando eles para se tornar pessoas influentes também. Então esse é o ponto.
treinar essas pessoas para elas se tornarem influentes também. Então, pegar os 8 passos, masterizar os 8 passos, ensinar os 8 passos e fazer com que essa força se multiplique, e aí sim a gente vai conseguir transformar o mundo, beleza? Então, treinar, ser o professor, criar discípulos, treinar eles para ter impacto na Terra, porque sabedoria é o que vai transformar. Essa sabedoria que a gente está passando aqui hoje é o que vai transformar. Os 8 passos é o que vai transformar. Mas não adianta apenas sabedoria. A gente precisa estar em quê? Posição de influência. E como gera posição de influência, os outros 8 passos, né? Os 7 passos, porque o primeiro é o que a gente precisa, posicionamento. Beleza? Então você precisa gerar resultados sim, porque contra resultados não há argumentos. Beleza? Então esses são os 8 pontos para que você possa se tornar uma pessoa influente e fazer o que é o nosso propósito, é o que a gente busca, transformar o mundo, beleza? Os 8 passos são esses. E espero que você tenha anotado, que você tenha escrito. Conto com você nas próximas aulas e vamos para cima. Bora!